L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organes. E aí, rapaziada, tudo bom? Então, estamos de volta, né? Depois de um merecido descanso aí, ou não. Um certo luto de carnaval se instala aqui, um luto pior do que o luto convencional de carnaval, porque o luto de carnaval já é muito difícil, né? Aquele luto de que tem que voltar à realidade, a fantasia se desmancha, o papel crepom derrete na água. Falo dessa experiência do papel crepom, que eu tenho uma experiência de carnavais, de um bloco que as pessoas fantasiavam com papel crepom na praia de Manguinhos, no balneário de Manguinhos, né? O famoso balneário de Manguinhos, na região da Grande Vitória lá, Espírito Santo, olha os barulhos das obras. E o crepom se derretia, o pessoal terminava o baile se jogando na água e o mar se coloria de uma cor uniforme, né? Um pouco estranha, mistura de todas as cores, uma cor meio marrom, meio roxa, meio burro quando foge. E esse luto já é difícil. O luto de passar por essa experiência de ter que voltar à realidade, começar finalmente o ano, né? Marcar reuniões, falir, se endividar, resolver contas com os agiotas, esse tipo de parafernália que a realidade nos impõe, né? E esse ano foi pior ainda, porque não teve carnaval. Porque o carnaval consistiu em não dar aula, só isso mesmo. Não atender, não dar aula, vou ficar de boa, vou ficar suave. E aí, tirei até para escrever, não consegui escrever muito bem, mas estou entendendo também que parte da escrita é conseguir não escrever um tempo. Muito profundo isso. Isso aí tem que ficar registrado para mim, para vocês aí, deixa isso soar. Parte da produção diz respeito de também não produzir e estar com essa produção. Dito isso, passou a semana e não houve carnaval, não houve fantasia para tirar. A realidade se impôs mais do que nunca. Está pior, não recomendo. Pior ainda, mais pior ainda a realidade. E aí, segunda começa sem fantasia, né, a ser tirada. Só começa, assim. Então, difícil, não sei o que é pior. Na verdade eu sei, foi muito pior sem carnaval, a situação está muito pior agora. Mas, de qualquer forma, adoeci na segunda-feira, eu acho que eu tô com a garganta inflamada, tô segurando as pontas aqui, vendo se tem uma chance de ser Covid, mas fora isso, o que mais que posso atualizar vocês? Participei de um curso muito legal do meu colega, amigo, Fabrício Martins, já algumas vezes mencionado nesse programa, em que ele trocou uma ideia com a galera sobre pulsão de morte maquínica, né? Uma perspectiva esquizoanalítica, principalmente do anti-ed sobre pulsão de morte. Foi um curso deveras divertido, bem proveitoso e que inclusive pegou parte do carnaval, que só ressalta o caráter de não fantasioso do carnaval. Discute a pulsão de morte maquínica na segunda e na quarta, que a gente devia estar embriagado ou dormindo de ressaca. Aquele sono flutuante, interrompido pelo enjoo estomacal, pela a oscilação dos dias batendo perna, correndo atrás de bloquinho ruim, calor infernal, suado, melecado. E aí você deita assim, você se sonha, meio que imagina que seus pés ainda estão andando, seu estômago chacoalha porque você bebeu pouca água. E o que está ali, na verdade, é grande parte um álcool querendo ser expelido do seu organismo, porque sim, a gente bebeu demais. Bom, sem mais delongas, né? A memória do meu celular chega a estar acabando. Espero que dê pra gravar esse episódio. Acabou de me avisar aqui que tá com pouco espaço. Deixa eu gravar então. Deixa eu botar o despertador depois dessa longa introdução. Acho que era saudade. Opa, olha que ato falho legal. Eu fui abrir o despertador pra botar os 20 minutos. Eu abri de novo o gravador. A vontade é que nunca termine, eu acho. Agora são 11h20, vou botar para 11h40 precisamente, né? Para não enganar vocês, ouvintas, e ter 20 minutinhos de leitura do antiético. Então, dito isso, vamos embora.
Cara, eu não lembro de cabeça onde a gente parou. Eu botei aqui um marca-página, botei uma canetinha aqui. Mas vamos nessa, né? Não lembro qual era o tema. Ah, o tema era as máquinas celibatárias, agora eu lembrei. Essas máquinas que surgem, emergem finalmente como uma terceira relação, né? Depois das máquinas paranoicas, das máquinas miraculantes, as máquinas celibatárias que estão ligadas a um sujeito molar, um sujeito completo, ou o sujeito, suas passagens, suas intensidades, seus devires. Vamos pensar sobre isso um pouquinho. Vamos bora lá. Paf. Começando então. A gente está aqui na página 32, na quebra do parágrafo aqui para mim, que começa com Michael Courage, e tá barulhento hoje, não vou fechar a janela não. Se não der para ouvir, a gente aumenta bastante o volume depois na edição. Michael Courage isolou sob o nome de máquinas celibatárias um certo número de máquinas fantásticas que descobriria na literatura. Os exemplos que invoca são muito variados e, à primeira vista, parece que não cabem numa mesma categoria. La Marie mise à nu, do Duchamp, a máquina de Na Colônia Penal, de Kafka, as máquinas de Raymond Roussel, as de O Supermacho, de Jerry, certas máquinas de Edgar Allan Poe, a Eva Futura, de Villiers, etc. Nota 16. Michael Courage, Les Machines Célibataires. Os autores e obras citadas nessas passagens são Marcel Duchamp, Franz Kafka, Raymond Roussel, Alfred Jarry, com romance, o Supermacho. Interessante isso aqui, eu não sabia disso, não vou até anotar. Anotado está. Villiers de l'Île Adam, Jean-Marie Mathieu Philippe Auguste, papapá, o romance e a Eva Futura. Beleza, então um conjunto aí de máquinas celibatárias anotadas. Porém, os traços que fundam sua unidade de importância variável, conforme o exemplo considerado, são os seguintes. Em primeiro lugar, a máquina celibatária dá testemunho de uma antiga máquina paranoica, com seus suplícios, suas sombras, sua antiga lei. Ela própria não é, contudo, uma máquina paranoica. As suas engrenagens, carrinhos, tesouras, agulhas, ímãs, raios, tudo isso a distingue da outra. Até nos suplícios e na morte que provoca, ela manifesta algo novo, uma potência solar. Misterioso isso aqui, né? Dessas obras todas que foram faladas aqui, eu não sei qual que é o Marie mise à nu do Duchamp, mas o Duchamp eu lembro que, né, tem a instalação do mictório numa galeria de arte. E o Raymond Roussel é um camarada, né, que o Foucault vai estudar bastante, é um cara meio surrealista na literatura, no romance. Esse Supermacho do Jerry, fiquei curioso. O Edgar Allan Poe, né, escritor de suspense, citado inclusive pelo nosso amigo Belchior. Mas dessas coisas aqui, da galera que falou, o que eu lembro mesmo é da Colônia Penal, né, que é um conto do Franz Kafka, que ele vai relatar um visitante chegando numa colônia penal, numa ilha, e uma máquina monstruosa, assim, né, cheia de agulhas e... Tem tempo que eu não li esse conto. Tem tempo que eu já li esse conto. É muito bom isso aí, não tem tempo que eu não li esse conto. É uma máquina meio de tortura, assim, que as pessoas eram penalizadas de acordo com, né, com sua infração, e a pena, se não me engano é isso, né, a pena que elas devem pagar, né, que elas devem correr ali naquela colônia penal, fica então inscrita em sua própria pele. Quase uma máquina de tatuagem um pouco mais pesada, assim. E no final o processo era meio maluco, assim, que as pessoas entravam nessa máquina, os condenados entravam nessa máquina e começavam a sangrar horrivelmente. O carrasco, que na verdade tinha um carrasco e tem um monitor da prisão, assim, né, o chefe da prisão. E aí é uma coisa meio maluca de riso, aí o condenado começa a rir também, a escrita começa a perder o tino na pele da pessoa, sangrando, uma doideira doida. Então esse é um dos exemplos aí de uma máquina celibatária, né? Porque eu lembrei aqui que eles colocaram, né? Até nos suplícios e na morte provoca ela manifestar algo novo, uma potência solar. É meio doido mesmo, porque tem uma coisa de riso, uma alegria com a violência da colônia penal, por isso que eu lembrei. Em segundo lugar, não se pode explicar essa transfiguração pelo caráter miraculante que a máquina deve à inscrição que contém, embora contenha efetivamente as mais altas inscrições. Conferir o registro posto por Edison na Eva Futura. Há um consumo atual da nova máquina, um prazer que podemos qualificar de autoerótico, ou antes, de automático,
onde se celebram as núpcias de uma nova aliança, um novo nascimento, num êxtase deslumbrante, como se o erotismo maquinal libertasse outras potências ilimitadas. Então aqui tá me aproximando uma coisa que eu vou reler esse final, né? Há um consumo atual da nova máquina, um prazer que podemos qualificar de autoerótico ou antes de automático, onde se celebram as núpcias de uma nova aliança. É isso, né? Se tem uma relação entre as máquinas desejantes e que estão sempre se conectando, mais em desarranjo e sobre a superfície do corpo sem órgãos, que é a rechaça, e de alguma forma ela é ao mesmo tempo, essa relação entre máquinas desejantes e corpo sem órgãos, elas criam ao mesmo tempo uma relação extremamente paranoica de repulsão, uma constante entropia, uma constante conectar-se em desarranjo, porque pensa comigo, tudo que a gente conecta na vida já conecta em desarranjo, já conecta com um certo prazo de validade de alguma forma, tem uma validade, tem um tempo de expiração. E isso é super importante para que outras coisas possam se conectar, isso está dentro do movimento do tempo, dentro do movimento da história, dentro do movimento da, como é que fala? Da degradação das coisas. As coisas se degradam e isso é super importante para a vida. E isso é muito assustador, isso é extremamente paranoico, essa finitude dos processos, né? Essa não meta dos processos. O processo não é meta, o processo não tem objetivo, o processo vai se dando e se degringolando ao mesmo tempo, e de uma forma continuada. De forma ilimitada o processo se dá, mas ao mesmo tempo com seus limites, com suas decomposições, e que não se decompõem para fora do processo, mas entrando em outros processos de produção, necessariamente. Os resíduos, os restos, os fluxos que escapam, por aí vai. Então, há uma paranoia nesse sentido, há um medo constante, há uma sensação de perseguição, assim, de organizado demais e que as coisas vão se desorganizar. Ao mesmo tempo que toda essa organização que as máquinas desejantes acopladas produzem um certo registro, um registro miraculoso sobre a superfície do corpo sem órgãos. A impressão de que é do corpo sem órgãos que elas emanam, dessa superfície lisa de possibilidades, seja ela um corpo da terra, seja ela, e aí você vai remeter aos mitos, os mitos primordiais, os mitos de sociedades consideradas não desenvolvidas, não civilizadas, né? Você vai ver toda a relação da imanência e da emergência da realidade a partir da terra, a partir de deuses, a partir, né, dos mares, das árvores, etc, etc. Uma dimensão de que tudo miraculosamente se emerge e registra a partir desse corpo da terra. Em seguida, nas sociedades despóticas, você vai ter tudo tendo uma relação de emergência, de nascimento com relação ao déspota, à vontade de Deus, do rei, o rei todo-poderoso, né? E no capitalismo, tudo parece emergir, vir e registrar-se pelo capital, né? Parece o capital que é efeito, na verdade, vai parecer produtor, né? De toda a realidade dada. E aí isso é a máquina miraculante. Mas o que eles estão falando é que existe uma dimensão também em toda essa parcialidade, em toda essa dimensão de fluxos, de registros, de conexões e de cortes, há uma dimensão também de um autoerotismo, de um automatismo relacionado a um tipo de relação, uma máquina de relação entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos, que faz produzir uma sensação que se autoalimenta, que se autossustenta, uma autopoiese, né? Uma autoprodução muito engendrada no que nós podemos, de alguma forma, eu vou usar essa palavra por agora, mas depois a gente vai ver se serve ou não serve, identificar como nosso, assim. Desses fluxos todos, essa sensação é minha, esse prazer é meu, e há algo de argumentado aqui nesse livro que é esse inconsciente como autoprodução. Um inconsciente órfão porque ele mesmo se produz, ele não deve nada a ninguém de alguma maneira. Ele é autofundado, né, e autoproduzido, autoprodutor. Talvez esteja dentro dessa dimensão a argumentação das máquinas celibatárias, que eu nunca tinha entendido muito bem, mas também nunca me debrucei com muita atenção essa coisa. Mas vamos lá. E continuando só, né, um novo nascimento, num êxtase deslumbrante, como se o erotismo maquinal libertasse outras potências ilimitadas. 1.3.3, quebramos aí tópico, né? Quebramos sessão, na verdade. Capítulo 1, tópico 3, seção 3. Matéria, ovo e intensidades. Eu sinto. Então vamos lá. A questão vem a ser esta. O que produz a máquina celibatária? O que se produz através dela? A resposta parece ser
quantidades intensivas. Que é isso, né? No fim das contas, o que era fluxo indeterminado, fluxo amorfo e em conexão, ou fluxo indiferenciado de várias coisas, começa a ganhar esse sentido de uma experiência, né? De uma experiência vivível, uma quantidade intensiva. É o que está aparecendo, né? Há uma experiência esquizofrênica das quantidades intensivas em estado puro, a um ponto quase insuportável. Uma miséria e uma glória celibatárias experimentadas no seu mais alto grau, como um clamor suspenso entre a vida e a morte, um intenso sentimento de passagem, estados de intensidade pura e crua despojados de sua figura e de sua forma. Fala-se frequentemente das alucinações do delírio, mas o dado alucinatório, eu vejo, eu escuto, e o dado delirante, eu penso, pressupõe um eu sinto, mais profundo, que dá às alucinações seu objeto e ao delírio do pensamento seu conteúdo. Vamos ver aqui, no eu sinto, o eu está em maiúsculo, né? Eu sinto, nota do tradutor, no original, je sens. Traduzirei je ou je por eu, ou eu com letra minúscula, em itálico, mantendo eu ou eu para traduzir moi ou moi. Então, tem essa diferença aí no francês, né, que o je é sujeito ativo, né, é como eu faço algo, né, e o moi, se eu não me engano, é um sujeito passivo, que no português seria um certo mim, assim, né, mas, tipo assim, você falaria, esse pensamento está comigo, c'est penser, c'est avec moi, avec é o com, né, comigo, assim, moi, comigo. Com eu. E aí, ao mesmo tempo, não tem muito esse uso, acho que, de partícula reflexiva. Acho que é isso que gramaticamente se fala do moi, né? Tipo assim, quem é tal pessoa? E você vai respondendo, responde, sou eu. Não responde c'est je. Responde c'est moi, sou eu. Então, quando o eu não é partícula de ação, quando o eu não é o agente da ação, quando o eu é um objeto reflexivo, no francês usa moi. Por isso que eles fizeram essa distinção aqui, eu acho. E muito bom isso aqui, né? Eu vou só repetir, fala-se frequentemente das alucinações do delírio, mas o dado alucinatório, que psiquiatricamente falando, né, é uma sensação, a distorção da realidade através da sensação e relação com o objeto, no sentido sensorial, como eu vejo, eu escuto, ouço vozes, é uma alucinação, vejo cobras, é uma alucinação. E o dado delirante, eu penso, no sentido de confabular, e aí começar a explicar, porque essa cobra, na verdade, ela é de uma descendência australiana dos aborígenes que me sequestraram em épocas passadas, em vindas vindouras e por aí vai. Aí você confabula dessa maneira de pensamento, isso vira delírio. E os dois muitas vezes se apresentam conjuntamente, né, o delírio e a alucinação. Mas tanto a alucinação, que é muito legal, porque eles estão ligando aqui a percepção e alucinação. Toda percepção já é meio alucinatória, parece. E o dado delirante, o eu penso, todo pensamento já é meio delirante. Pressupõe um eu sinto, mais profundo, que dá às alucinações seu objeto e ao delírio do pensamento seu conteúdo. Então vamos continuar aqui, porque está aparecendo essa constituição do eu sinto, dessa quantidade de intensidade, em torno de um sujeito. Lembrando que a seção 3, né, que a gente está lendo, seção não, tópico 3, acho que eu estou falando assim, né, capítulo, tópico, seção, ela é o sujeito e o gozo, né? 1.3, sujeito e gozo. Continuando. Sinto que devenho mulher, entre aspas, que devenho Deus, etc., que não é delirante nem alucinatório, mas que vai projetar a alucinação ou interiorizar o delírio. Delírio e alucinação são segundos em relação à emoção verdadeiramente primária, que de início só experimenta intensidades, devires, passagens. Isso aqui é muito importante, né? Porque a gente vai vendo isso, né, numa teoria dos fluxos, uma teoria que o sujeito é resto, que o sujeito é depois da conexão e corte dos fluxos. Os sentimentos, as emoções já são formações, já são figuras psíquicas molares, assim, né? Existe uma lógica dos afetos, das intensidades que precede e dos quais as emoções e os sentimentos prescindem. As emoções e os sentimentos ainda são muito personalísticos, né? E aqui eles estão falando essa hipótese de que existe um eu sinto, antes mesmo das emoções, dos sentimentos, do delírio e da alucinação. Essa sensação dos devires, dessas potências, né? Dessas intensidades que passam por um corpo sem órgãos.
intensidades, deveres e passagens. Tem uma notinha de rodapé, 17. Wilfred Ruprecht Bion foi o primeiro a ter insistido na importância do eu sinto. Porém, ele o inscreve não só na ordem do fantasma e faz dele um paralelo afetivo do eu penso, conferir elementos de psicoanálise em Londres. Então, vamos lá. Aqui é muito importante. De onde vêm essas intensidades puras? Elas vêm de duas forças precedentes, repulsão e atração, e de sua oposição. Então, a pergunta é, de onde vêm essas intensidades puras, né, que passam por nós? Elas vêm das duas forças precedentes, repulsão e atração, e de sua oposição. Então, né, a atração das máquinas desejantes, que também se acopla ao corpo sem órgãos, e a constante repulsão de desmontagem. O fato de tudo querer se conectar, e dentro dessa conexão tudo já querer também, querer, né, com a palavra figurativa, já se dissipar, essa parcialidade, esse caráter disjuntivo, né, de toda a conexão. Toda conexão quer ser aquilo, mas também quer ser outra coisa, quer se desmanchar. É essa relação entre repulsão e atração, essa relação de oposição, própria da lógica do processo das máquinas desejantes e do corpo sem órgãos, que origina, né, de onde provém essas forças, as intensidades puras, né, são as duas forças precedentes. Vamos lá. Não que as próprias intensidades estejam em oposição umas às outras e se equilibrem em torno de um estado neutro. Isso é muito importante, não se trata de uma questão de equilíbrio. Parece muito mais uma questão de agonística. Ao contrário, todas elas, nossa, que paragrafão, são positivas a partir da intensidade zero, que designa o corpo pleno sem órgãos. O corpo, como o Fabrício bem apontou lá no curso, né? Um corpo cheio de devires, um corpo cheio de possibilidades, não é um corpo esvaziado sem órgãos, também discutido aqui no episódio que eu troquei ideia com o Tiago. E formam quedas ou altas relativas, conforme sua relação complexa e a proporção de atração e de repulsão que entra na sua causa. Então tem uma proporção de atração e de repulsão que entra na sua causa, né, das intensidades. Muito bom isso aqui vai ter a ver com... Depois eu até dei uma olhada, em algum lugar tinha visto isso, meio spoiler, eles vão falar muito do entendimento do Klossowski, né? Do Pierre Klossowski, quando escreve um livro sobre Nietzsche e o ciclo vicioso, vai chegar em breve, e Klossowski aponta que Nietzsche foi um desses pensadores dessa intensidade, desse eu sinto, né? Que vê na experiência, que tenta descrever a experiência de uma maneira filosófica, mas também já fisiopsicológica, como bem Nietzsche aponta, que na verdade diz do contraste, diz da oscilação, diz dos altos e dos baixos da experiência e da intensidade da experiência, desses altos e baixos na vivência, né? Isso que pode diferenciar a percepção, a sensação, o sentido, isso que pode, enfim, constituir um sujeito depois disso tudo passado, assim, né? Quem sou, o que foi que passei. E o tema do ciclo vicioso de Klossowski vai ser esse grau maior de intensidade que permite com que Nietzsche alcance o conceito de eterno retorno, né? De que todas as intensidades hão de retornar, devem retornar, e a gente tem que passar por isso vezes e vezes e vezes e vezes de novo, né? E escolher por isso, selecionar isso mesmo assim, né? Mas enfim. Mas tá meio, para mim tá meio esclarecedor. Na hora que tocar o despertador, vou tentar fazer algum exemplo aqui, né, pra gente pensar. Mas continuando. Em suma, a oposição das forças de atração e de repulsão produz uma série aberta de elementos intensivos, todos positivos, que nunca exprimem o equilíbrio final de um sistema, mas um número, ou caminhãozão, mas um número ilimitado, acho que é o alarme. Meu pai e meu irmão mandaram mensagem também. Mas um número ilimitado de estados estacionários metaestáveis pelos quais um sujeito passa. Muito bom, então vou repetir essa frase aqui para a gente pensar. Em suma, a oposição das forças de atração e de repulsão produz uma série aberta de elementos intensivos, todos positivos, que nunca exprimem o equilíbrio final de um sistema, mas um número ilimitado de estados estacionários metaestáveis pelos quais o sujeito passa. Então, sim, você pode circunscrever uma sensação, uma impressão, um sentimento, e eu também posso fazê-lo. Mas são apenas estados estacionários metaestáveis. Eles exigem
que significa meta-estabilidade? Uma estabilidade que mantém a sua forma num dinamismo, num fluxo constante. É quase a ideia de um roda-moinho, ele tem uma meta-estabilidade, né? Um roda-moinho de uma banheira, de um rio, né? Ele gira com o fluxo, mas ele gira mantendo a sua própria forma. E ali num roda-moinho, por exemplo, você tem a constância de várias forças, forças de atração e forças de repulsão também. Forças gravitacionais de atração, forças químicas da água se atraindo, mas ao mesmo tempo uma certa força de repulsão, por exemplo, a força centrípeta, se não me engano. Centrífuga é para dentro, centrípeta é para fora. Talvez seja isso. Que aquela organização pode se manter com isso. Há um jogo de forças para baixo, para aproximar-se, mas também para distanciar-se e fazer aquela forma que é o roda-moinho. Que ele não produz uma estabilidade pela equivalência das suas forças, mas ele produz uma meta-estabilidade através exatamente da agonística, da certa oposição entre suas forças de atração e de repulsão. Isso é fundamental para a forma de um roda-moinho. Pensar as pessoas, pensar a dimensão da psicologia, né, a dimensão humana, como isso, é pensar uma complexidade de fluxos sociais, de fluxos de trabalho, de fluxos de libido, do que conecta a gente, né? Durante toda uma vida, quais são os padrões que conectam a gente nessa rede imensa que está em movimento. E por que a gente escolhe uma coisa, por que a gente escolhe outra, por que a gente acaba fazendo uma coisa, por que a gente acaba fazendo outra, como que a gente monta esses padrões de atração e de repulsão. E a partir desses padrões de atração e repulsão, vão produzindo-se padrões de intensidade, de autopercepção, de auto-orientação, por assim dizer. Eu estou muito enviesado pela teoria sistêmica, estou lendo muito esquizoanálise a partir da teoria sistêmica, né? Do Bertrand Lanf, até do Maturana e Varela também, né? Um pouco do Bateson, que é a galera que vai pensar esses sistemas abertos, né? Os sistemas vivos como sistemas abertos, em meta-estabilidade, que precisam dessa passagem de elementos, precisam de fluxos para manter-se auto-organizados, e não o contrário. Então, não diz de uma estabilidade, mas sempre de uma meta-estabilidade que não dispensa esse jogo de atração e repulsão, esse jogo de alguma maneira de vida e morte em conjunto, né, de conexão e disjunção. Pode escolher à vontade aí, ó, já falou e tudo. Então, eu acho que nessa dimensão da experiência humana, pensar a gente por final como sujeito como resultado dessas forças que mantêm-se em conflito necessariamente, mas não um conflito que necessariamente dialeticizará, no sentido de que há um conflito, eu quero uma coisa, mas não quero outra, então eu vou chegar num interesse final, assim, e isso que vai ser a minha vontade, isso que é o meu eu sinto. Na verdade, não. Desde Nietzsche a gente tem pensado que a vontade como unidade, na verdade, é uma grande disputa de forças dentro de nós mesmos. E, na verdade, há um conjunto de forças disputando em nós e não vai ter um resultado final. A guerra, na verdade, a disputa ou essa relação de atração e repulsão, que talvez seja até mais interessante do que uma dimensão de guerra, de afinidade e de contrário de afinidade, de repulsa, é que vai constituir nós quem somos. E sempre haverá acesso, de alguma maneira, ou a gente sempre pode pesquisar, cartografar essas forças que nos compõem. São forças muito díspares, são forças muito diferentes que nos compõem. E nós temos essa impressão ilusória de que eu penso, eu sou, eu quero. Mas, na verdade, há esse resultado do que se quer, e por isso às vezes é tão difícil querer, né? Por isso é tão difícil querer, porque querer implica esse jogo de forças. Esse resultado é posterior a todo embate, é posterior a uma certa vitória. Diz o Nietzsche, né, que um corpo forte, né, uma vontade forte, uma vontade de poder forte é aquela que sabe ao mesmo tempo mandar e obedecer e respeitar a si mesmo, no sentido de um jogo de forças que consegue perceber que perdeu, para que e possa jogar junto com um jogo de forças que ganhou, porque senão o sujeito se divide. E as forças que perderam para se expressar como vontade daquele indivíduo, daquele sujeito, finalmente, elas resistem e ressentem. E aí um outro nível de intensidade vai surgindo o tempo todo, que é o arrependimento, que é o remorso, que é o ressentimento.
Então, até no nível que eles falam de estados estacionários de... Como é que eles colocam aqui? Ilimitado de estados estacionários metastáveis, assim. Mesmo quando a gente tem convicções, um estado estacionário metastável, eu quero isso. Vem a dúvida, vem o arrependimento, vem o remorso. Mas se eu tivesse feito aquilo, mas se eu tivesse feito outra coisa. Mas eu posso fazer outra coisa ainda. Então, esse jogo do que o Nietzsche vai estudar como vontade, e acho que Deleuze e Guattari vão estudando como desejo, se dá necessariamente nesse jogo de um constante encontro entre atrações e repulsões, forças que se atraem, forças que se repulsam, organizações de forças que se atraem, organizações de forças que se repulsam, e que perdem sua organização, ganham sua organização. Não sei se ficou bacana de entender, mas para mim tá sendo uma chave de leitura interessante, até para entender essa dimensão do ressentir, né, do ressentimento. No mais, galera, quem quiser entrar em contato para ler junto comigo, vamos lá. Voltamos na quinta-feira que vem. Tenha uma ótima semana todo mundo, um restinho de semana, bom final de semana se você está ouvindo isso agora. Se você ouvir isso depois, tenha uma ótima vida, belos encontros, que você se veja e se aveja, se resolva com todas essas forças que te compõem. Um forte abraço, galera. Deixa eu desligar esse negócio aqui.